Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que os estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Quefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os confins do universo, contemplar a salvação do nosso Deus. Os confins do universo, contemplar a salvação do nosso Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, no sacerdócio único de nosso Senhor Jesus Cristo, querido diácono, seminaristas, irmãos e irmãs consagrados a Deus pelo batismo e que também foram chamados a mesma vocação que cada um de nós que estamos aqui no altar, a única vocação à santidade. O Senhor hoje nos reúne mais uma vez em torno ao seu altar, aqui onde a nossa vida se renova, aqui onde o céu se abre e todas as graças são derramadas para que nós possamos alcançá-las e seguir a nossa peregrinação neste mundo, a caminho do céu. No Evangelho desta Santa Missa, São João relata a vocação de alguns dos primeiros discípulos. Sempre é muito importante relembrar os inícios, como tudo começou. Ali está São João Batista, o precursor, primo de Nosso Senhor. Ele avista Jesus passando e aponta, como o sacerdote faz em cada missa, apontando o Santíssimo Sacramento do altar. Jesus vivo, Jesus verdadeiramente presente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aqui, meus irmãos, diante de nós, aquele do qual eu não sou digno de desamarrar-lhe as sandálias. Os 2 discípulos começam a seguir Jesus. Jesus se volta para trás e pergunta: o que estás procurando? Essa pergunta é importante. O Senhor também a faz a cada um de nós que estamos aqui hoje. Por que nós deixamos as nossas casas? Por que pegamos a estrada?
porque viajamos tantos e tantos quilômetros para chegar hoje aqui. O que nos moveu? O que nos move a estar aqui nesta Santa Missa? É uma resposta que só você pode dar. Só eu posso dar ao Senhor. O que nos move? Meus irmãos, é muito importante que nós saibamos purificar as nossas intenções. Por que procuramos o Senhor? O que estás procurando, diz o Senhor aos discípulos, e hoje diz a nós: o que vocês querem de mim? Há muitas pessoas que procuram o Senhor simplesmente para satisfazer as suas necessidades deste mundo. Eu preciso de uma graça, preciso de saúde, da cura de uma doença, eu preciso resolver algum problema financeiro, alguma controvérsia na minha família. Há pessoas que procuram o Senhor para resolver problemas deste mundo. Há pessoas que procuram o Senhor como se Ele fosse um grande milagreiro que viesse aqui para solucionar problemas desta terra. Não é a verdadeira intenção com a qual nós devemos procurar o Senhor. O que procurais? Eles vão responder mais adiante. São João continua o seu relato. Era cerca das 4 horas da tarde. Era cerca da hora 10ª. Meus irmãos, isso é um pormenor, aparentemente sem intenção alguma, não é? Apenas uma nota acerca do tempo. Era 4 horas da tarde, era hora 10ª. E, no entanto, essa frase diz muito a cada um de nós, porque se nós tivermos em conta que o Evangelho de São João foi escrito aproximadamente na última década do 1º século, entre os anos 90 e 100 da nossa era cristã, ou seja, São João, quando relatava a história da sua vocação, já era bastante idoso. Vocês percebam que ele jamais esqueceu esse detalhe. Era cerca das 4 horas da tarde, exatamente o mesmo horário em que esta Santa Missa começou. Era 4 horas da tarde. Aquilo ficou tão impresso, os detalhes daquela tarde ficaram tão gravados em seu coração que ele jamais esqueceu. Meus irmãos, nós precisamos sempre relembrar esses dados importantes da nossa história. Ontem, o padre estava conversando com um casal amigo e, no momento da conversa, o padre perguntou a esse casal que há 40 anos está juntos, como eles se conheceram. E eles começaram a relatar o primeiro dia em que os olhos se cruzaram. 40 anos. 1978. Muitos de nós não éramos nascidos. E, no entanto, enquanto eles iam desvelando essa história tão íntima deles, tão profunda, né, entre os dois, o padre percebia como os olhos dos dois brilhavam. E como eles eram capazes de, não obstante tantos anos terem se passado, de ir resgatando aquilo e contar com uma riqueza de detalhes como se fosse hoje. Eles lembravam de cada detalhe, de cada palavra cruzada, de cada olhar, de cada gesto. Esses momentos importantes da nossa vida jamais podem ser esquecidos, porque são eles que iluminam toda a nossa história. São eles que nos fazem entender as razões de coisas aparentemente sem razões que acontecem na tua vida e na minha. O momento do primeiro encontro com o Senhor, jamais podemos esquecer. Momento em que aqueles jovens encontram o Senhor e tudo muda em sua vida. A vida deles se transformou completamente depois daquela hora 10ª, depois das 4 horas da tarde. Todos nós temos uma hora 10ª em nossas vidas. Uma hora em que a nossa vida deu um giro. Houve um antes e um depois. Você lembra qual o momento preciso da sua vida em que Jesus passou e disse: vinde ver, vinde ver. Um momento no qual, a partir dele, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos caíram por terra. E o Senhor nos abriu, nos descortinou um novo horizonte, e a nossa vida ali sim
passou a ter sentido. É muito importante a gente relembrar esses momentos em nossa vida, uma e outra vez, tanto na relação com Deus, como nas relações de amor nessa terra. O nosso amor, com o passar do tempo, se ele não é cuidado, ele tende a envelhecer, a se desgastar. E a lembrança contínua desse primeiro encontro com o Senhor, desse primeiro encontro dos enamorados, né, em que a paixão despertou, a paixão profunda, não uma paixão meramente superficial, mas uma paixão que converte a nossa vida, esse enamoramento é o que vai nos dar forças para seguir o nosso caminho. Relembrar uma e outra vez essa lembrança dos inícios, dos nossos primeiros encontros com o Senhor, vão ajudar a manter viva em nós a chama do primeiro amor. No livro do Apocalipse, quando se realiza várias exortações aos anjos de cada igreja, nós lembramos muito bem o que é dito ao anjo da igreja de Éfeso. Tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, retorna às tuas primeiras obras. Meus irmãos, o passar dos anos vai nos tornando tão frios, tão acostumados com as coisas de Deus, tão mecânicos em nossa relação com o Senhor, que a nossa fé começa a morrer, a arrefecer, a esfriar. E essa lembrança contínua de como tudo começou, do que o Senhor fez na tua vida, na minha vida, é como se nós estivéssemos aqui jogando lenha na fogueira, para que o Senhor nunca permita que essa chama se apague. O amor precisa ser continuamente alimentado, senão ele envelhece e corre o risco de perecer. Essa juventude do amor, meus irmãos, que São João, com o passar dos anos, nunca perdeu, nós precisamos dela. Ser jovens no amor, a lembrança contínua do nosso primeiro encontro, aquele encontro arrebatador com o Senhor, vai nos ajudar a manter essa chama viva. Mestre, onde moras? O Senhor responde aos discípulos: vinde ver. Vocês têm que ver com os próprios olhos onde eu moro. Vocês têm que entrar na minha casa, experimentar a minha própria vida. O Senhor poderia ter dito a resposta: mestre, onde moras? Eu moro na rua tal, ali na carpintaria do meu pai, São José, sabe onde é? Fica na esquina, perto da padaria. Não, Jesus não responde assim. Não manda uma localização para a gente procurar no Waze, né? No GPS ali, não manda uma localização. Jesus fala: vinde ver. Ele não dá uma resposta com um dado geográfico, uma localização precisa, mas ele chama aqueles dois: vinde comigo, entrai na minha casa, experimentai a minha vida. Meus irmãos, o que aconteceu a partir dali? Nada e tudo. Não aconteceu aos olhos de um observador externo, nada. O que acontece ali de extraordinário? Se nós estivéssemos contemplando aquela cena de fora, o que nós veríamos? Dois jovens que seguem a um homem, começam ali a travar um diálogo e depois vão juntos para algum lugar. Não houve trombetas angélicas, né? Não houve grandes sinais no céu, não houve milagres, não houve ali nenhum anjo cantando, absolutamente nada. Dois homens dialogam com o terceiro e esse terceiro chama para que eles o acompanhem. Nenhum êxtase místico, nenhum repouso, absolutamente nada. Vem, e eles vão. Essa é a pedagogia do Senhor, meus irmãos. O Senhor tem uma predileção pela simplicidade, pelas coisas pequenas, que não chamam a atenção. O Senhor não gosta de chamar a atenção para si. Nenhum milagre que Jesus faz é um milagre para atrair atenção para si. Jesus não quer aqui ser um showman. Não é a sua intenção. As coisas do Senhor são muito simples. Deus tem uma predileção pelo habitual, pelo corriqueiro, pelo simples, pelo ordinário. E é por isso que muitas pessoas não conseguem encontrar o Senhor. Talvez muitos do que esperavam o Messias há tantos séculos não conseguiram encontrá-lo ali presente diante deles, porque esperavam
um grande personagem que apareceria ali na história e mudaria tudo. E Jesus aparece como um homem normal, aparentemente como todos os outros homens, igual a nós absolutamente em tudo, exceto no pecado. Jesus mais um. E para aquelas pessoas que aguardavam o Messias grandioso, era inconcebível pensar que esse Messias fosse o filho do carpinteiro. Mas ele estava ali diante de todos eles. O Messias prometido há séculos, aquele por quem tudo foi feito, e sem ele nada foi feito, o Verbo de Deus encarnado ali, como um filho do carpinteiro. E os homens não acolheram, porque aguardavam um outro personagem que não aquele. Meus irmãos, muitos de nós perdemos a oportunidade de encontrar o Senhor em nossos dias, porque queremos que o Senhor apareça do jeito que a gente quer, do jeito que a gente idealiza, e é Ele quem dita as regras do jogo. E se nós quisermos entender a pedagogia de Deus, a pedagogia dele se manifestar entre nós, é assim, no habitual, no corriqueiro, no aparentemente intranscendente. É assim que Deus se manifesta e realiza a sua obra redentora no meio de nós. Portanto, por um lado, o que aconteceu ali? Nada. Apenas um diálogo. E por outro lado, tudo aconteceu. Aquela hora 10ª, aquelas 4 horas da tarde, foi fundamental na vida de São João e de Santo André. E depois vamos ver na vida de tantas e tantas pessoas. A partir daquele momento, a vida daqueles 2 jovens discípulos de São João nunca mais foi a mesma. Todos os seus sonhos, aqui poderíamos imaginar quais seriam os sonhos, né, de São João Evangelista, o discípulo amado, jovem, o mais jovem entre os discípulos, toda uma vida pela frente, todo um ideal de vida, né? Podendo seguir a profissão do seu pai, continuar ali com as suas embarcações, com a sua pesca. Santo André, quais seriam as aspirações de Santo André? Eu não sei, mas você sabe quais eram as suas. Eu sei quais eram as minhas. E posso garantir que até a minha hora 10ª, o que eu desejava não tinha absolutamente nada a ver com o que hoje eu desejo. O Senhor vem e o enamoramento por Ele é tão grande que isso é capaz de derrubar todos os nossos sonhos e projetos. Não é que aquilo que nós gostávamos antes não fosse importante para nós, mas o que Ele nos apresenta, irmãos, é tão grandioso que nós de bom grado deixamos tudo, né? Diz as Escrituras, né? Deixaram tudo e o seguiram. Meus irmãos, os discípulos deixam tudo não com tristeza. Eu deixei tudo. Deixei profissão, deixei meus amores, deixei tudo para seguir o Senhor, como quem diz isso com pesar. Não, deixaram tudo, e como aquele homem que encontra um tesouro no campo, vai e vende tudo com alegria para comprar aquele campo. É assim que os santos deixam todos os seus planos e projetos para seguir o Senhor com alegria. Senhor, com alegria eu te deixo tudo, porque diante do que me apresentais, tudo que eu queria, tudo que eu desejava não é nada. Aqui se entende o que Bento XVI dizia aos jovens: jovens, Deus não tira nada e dá tudo. Não tira nada, porque tudo que tínhamos, tudo que desejávamos diante do seu amor é tão pequeno, que com alegria deixamos tudo isso para segui-lo. Quando a gente fica reclamando muito do que deixamos para trás, é sinal de que a gente perdeu o encantamento do tesouro escondido no campo. E precisamos voltar a redescobrir a beleza do novo que o Senhor nos propõe. Tudo aconteceu na vida daqueles 2. O amor de Deus, meus irmãos, que grande é esse amor. Quem de fato foi interpelado por esse amor de Jesus, quem de fato cruzou os seus olhos com o olhar do Senhor, nunca mais pode ser o mesmo. Esse amor nos transforma por inteiro. E é aqui que nasce o verdadeiro ser cristão. Isso também é lembrado pelo Papa Bento XVI na sua primeira encíclica e confirmado na sua primeira encíclica também pelo Papa Francisco.
O início do ser cristão não está no encontro com uma teoria abstrata, não está no encontro de um conjunto de regras de comportamento, mas está no encontro com uma pessoa viva no meio de nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quem não fez esse encontro pessoal com o Senhor, ainda não descobriu o que significa ser cristão. Meus irmãos, e podemos dizer que há na igreja hoje muitas pessoas, movidas talvez por excelentes intenções, mas que ainda não encontraram a Cristo, não encontraram o Senhor. Nós precisamos ver se encontramos de fato. É verdade que o Senhor se serve de instrumentos. Como é que, nós poderíamos perguntar, como é que hoje, em pleno século 21, eu tenho acesso a Jesus Cristo, que pisou a nossa terra há 2000 anos atrás? Como nós temos acesso hoje a esse Senhor? Nós temos acesso através de canais de mediação que o Senhor utiliza. Utiliza o testemunho dos santos, utiliza a pregação da igreja, a mediação dos sacramentos. Tudo isso são canais seguros para que a gente encontre através desses meios o mesmo Jesus de Nazaré que mudou a vida daqueles homens. Os instrumentos são importantes. Quantas pessoas já se converteram, por exemplo, através da leitura de um livro? Lembro aqui de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, depois da ferida que ele teve naquela batalha em Navarra, em Pamplona, ele é levado para se cuidar, e ele que gostava muito de leituras, leituras de combates, de cavaleiros daquela época, na ausência daqueles livros, dão para ele biografias de santos, para ele ler a vida dos santos. E ele começa a ler e devorar aqueles livros e chega à conclusão: se eles puderam, por que eu também não posso? E a partir dali, nós temos o grande Inácio de Loyola. Pense mais recentemente, no século XX, em Edith Stein. Edith Stein, filósofa, foi passar uma noite na casa de um casal amigo seu, e sozinha ali, enquanto o casal saía, foi até a estante de livros e encontra ali o livro da vida de Santa Teresa de Ávila. E ela diz que em uma única tacada ela leu o livro inteiro, o livro da vida. E aquela filósofa judia se converte em cristã, depois em carmelita e mártir do nosso século passado. Santa Teresa Benedita da Cruz se converte a partir da leitura de um livro. As mediações são importantes. Quantos de nós nos aproximamos de Deus, tivemos a nossa hora 10ª no momento de uma pregação, escutamos uma pregação e aquilo nos tocou de tal modo que foi ali o nosso encontro, a nossa decisão, a nossa mudança, o giro em nossa vida. Quantos de nós nos aproximamos de Deus através do testemunho de caridade da igreja? Aquilo nos tocou de tal modo que a gente se aproxima do Senhor. Essas mediações são importantes, mas o problema é que nós não podemos nos deter nelas. São canais, são meios. O mais importante é que nós façamos através delas um encontro pessoal com Jesus vivo. Meus irmãos, nós acreditamos de fato que Jesus está vivo no meio de nós? O mesmo Jesus, o mesmíssimo Senhor. Quando diziam a Santa Teresa de Ávila da inveja que tinham, da inveja que tinham das pessoas que conviveram com Jesus lá na Palestina, Nossa, Teresa, como devia ser bom, a gente conviver com Jesus naquela época. Imaginemos a gente poder ouvir o tom da voz de Jesus, a gente olhar o seu olhar, sentir, a sua pele, o seu abraço nos afagando. Como deve ser bom viver com Jesus naquela época. E a santa surpreendeu a todos dizendo assim: olha, na verdade eu não invejo nada aqueles homens e mulheres, porque o mesmo Jesus de Nazaré, o mesmo Jesus do qual nós lemos nos evangelhos, eu tenho em cada missa, eu tenho aqui no sacrário, eu tenho do meu lado. Meus irmãos, dizem os teólogos, veja que interessante, quando falam do Santíssimo Sacramento: non alius sed aliter. Não é outro Jesus, apenas de outro modo.
O mesmo Jesus de Nazaré, o mesmo Jesus que olhou para aquele jovem rico, o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, está em cada sacrário de nossas igrejas, está em cada altar, nos dá a nós em alimento. Esse mesmo Jesus, não outro, apenas de outro modo. E é esse encontro que precisamos fazer para sermos cristãos de fato. Sem esse passo da mediação para o encontro pessoal com Jesus, a gente não entende o que significa ser cristão. Explicando ainda melhor, há muitas pessoas que amam a igreja, que trabalham incansavelmente nas obras da igreja, em pastorais, em nossas paróquias, em obras de caridade, obras de evangelização, mas talvez movidas pelo amor às obras e não pelo amor ao Senhor das obras. Meus irmãos, o Papa Francisco tem lembrado uma e outra vez: a igreja não é uma ONG. A igreja não é uma entidade meramente filantrópica, é muito mais do que isso. Por mais que nós gostemos e achamos bonitas essas obras todas, não é o mais importante. Isso qualquer um poderia fazer, não é verdade? Poderíamos talvez encontrar em outra instituição alguma que também fizesse isso. É preciso dar um passo mais além, ir ao Senhor das obras. Quantos jovens hoje, certamente movidos por grande retidão de intenção, amam a Sagrada Liturgia, estudam os documentos referentes ao magistério da igreja, sabe cada rubrica, né? Tudo aquilo que a igreja ensina perfeitamente, mas não adoram o Senhor que é cultuado através de cada um desses gestos. Quantos jovens estudam a doutrina da igreja, conhecem a doutrina da igreja, mas falam com tão pouca caridade aos outros que a gente se pergunta: será que ele está falando do mesmo Cristo que nós conhecemos? De que adianta a gente estudar, conhecer a doutrina da igreja, se a gente não tem caridade? Para inflar o nosso ego? Se o estudo não nos serve para nos aproximar de Cristo, ele não serve para nada. Meus irmãos, precisamos purificar as nossas intenções. O que procurais? O que procurais? Qual a nossa intenção? Jesus veio para resgatar exatamente aqueles que estavam longe. Quantas pessoas com os egos inflados, né, querem dar lição de moral aos que estão longe, afastados, e acabam afastando ainda mais, em vez de se aproximá-los da nossa fé, da nossa igreja. De nada adiantaria, meus irmãos, todo o conhecimento do mundo, toda a teologia dessa terra, se nós não tivermos a caridade. Seria pura arrogância. O Senhor, a quem nós reverenciamos com a nossa inteligência, é o mais importante. O Senhor que é adorado na liturgia é o mais importante. E nós precisamos dar esse passo, da mediação para aquele que é mediado, para o próprio Senhor, o encontro pessoal com Ele. E se falta esse encontro, a gente entende por que muitas pessoas se afastam da igreja, porque ainda estão na periferia das mediações, das obras, e não no encontro pessoal que vai até a raiz, esse encontro vivo com Jesus. Já se perguntaram por que, por motivos tão banais, uma pessoa abandona a fé? Uma pessoa tinha um membro da família que estava muito mal de saúde, pediu a Deus a graça da cura daquela pessoa, e Deus não realizou essa cura, a pessoa fica revoltada contra Deus e larga a fé. Outro se afasta da vida da igreja, porque na paróquia dele ele foi alvo de fofocas, de críticas, então ele abandona a missa, abandona a fé, deixa de rezar porque se revolta, ou porque o padre disse uma coisa que não lhe caiu bem, e ele se afastou da fé. Meus irmãos, quantos exemplos nós temos assim ao nosso lado, talvez até em nossa própria vida nós já fizemos isso. Por que isso acontece? Porque ainda estamos na periferia da fé. Estamos na igreja não por conta do encontro pessoal com o Senhor, mas por conta de questões acidentais. E precisamos dar um passo mais profundo. Precisamos fincar a nossa fé nesse encontro com Deus vivo. E aí, meus irmãos, aconteça o que acontecer, pode o padre falar algo que não me caia bem, né?
falo algo que não me cai bem, eu tomo, né, um digestivo, aquilo passa rapidinho. Fizeram fofoca de mim, pouco me importa, continuo rezando por aquelas pessoas, porque eu não estou na igreja por elas. O que me move a estar aqui, eu encontro com meu Senhor. Aconteça o que acontecer, inclusive os nossos próprios pecados, as nossas misérias que nos desanimam tanto, e em muitos momentos de nossa vida nos fazem querer abandonar, nós sabemos que mesmo quando caímos, nós não podemos negar a nossa hora 10ª, aquilo que nós vivemos com o Senhor. Aconteça o que acontecer, tropece eu, fale mal de mim, aconteça todas as coisas difíceis que certamente acontecerão em nossa caminhada de fé, nada disso será capaz de apagar aquele momento único em que o Senhor passou na minha vida e disse: vinde ver. Experiência com Deus vivo. E a partir daquele momento em que eles encontram o Senhor, a alegria toma o coração daqueles 2 discípulos de tal maneira que eles não podem silenciar. A partir dali, André vai correndo procurar quem? A seu irmão Simão. Chega até Simão e diz: Simão, encontramos o Messias. Encontramos o Messias, aquele prometido, aquele do qual Isaías falou tantas vezes. Nós encontramos. Imagina a alegria daquele homem. Meus irmãos, por que Santo André corre com tanta efusão assim para falar com seu irmão Pedro? Porque tamanha alegria não cabia no seu peito. Aqui a gente entende por que a igreja se preocupa tanto em evangelizar, em falar de Deus. Porque a alegria que há em nós, cristãos, é tão grande que não podemos nos calar. Não podemos. Quando as autoridades do Império Romano querem açoitar os cristãos por falarem de Cristo publicamente, eles dizem: convém antes obedecer a Deus que aos homens. E mais, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos e ouvimos. Podem nos bater, podem nos prender, podem acabar com nossa moral, mas eu não posso me calar. A alegria é tão grande, o amor é tão grande, que nós precisamos estender isso a todas as pessoas ao nosso redor. É aqui que se entende aquela expressão de São Paulo: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Ai de mim, por um lado, porque anunciar o Evangelho é para nós cristãos uma obrigação. Mas por outro lado, mais do que obrigação, é uma necessidade da nossa alma. Tanta alegria de quem encontrou a Cristo não cabe em nosso peito. Precisamos difundir a outros. Como diziam os filósofos platônicos lá no século I, né? O bem é difusivo, o bem tende a se espalhar, né? A transbordar aos demais, assim como o amor de um casal. Um casal que contraiu o matrimônio, o amor é tão grande que esse amor se transborda para quem? Para os filhos. Poderíamos dizer até que os filhos são a visibilidade do transbordamento do amor entre os pais, né? O amor entre os dois se torna tão grande que transborda para os filhos. E o filho é a visibilidade desse transbordamento do amor entre o marido e a mulher. E assim também as nossas obras de evangelização. Por que você só fala de Deus? Porque eu amo, porque eu sou apaixonado. Eu não posso deixar de falar daquilo que é a minha vida. Eu não consigo calar, não consigo deixar de falar dele. Ai de mim, se não evangelizar. As obras de evangelização, as nossas obras de apostolado, não podem ser para nós uma profissão, um ofício, mas uma necessidade da nossa alma, uma necessidade da alma enamorada, um transbordamento do nosso amor. E isso só acontece se nós observarmos uma ordem cronológica. Primeiro encontrar o Senhor, depois anunciá-lo. Não podemos querer falar de Deus se antes nós não tivemos um encontro pessoal com Ele. Existe um adágio latino que diz assim: nemo dat quod non habet. Ninguém dá aquilo que não tem. Como eu vou dar ao outro aquilo que eu não tenho, aquilo que eu não vivo? Não é verdade? Para eu falar de Cristo, eu preciso antes que a vida dele seja transbordante em minha vida. Eu preciso antes fazer a experiência de ir lá na casa dele. Vinde ver.
de morar com Ele, de ser testemunho das suas obras, das suas palavras, de conviver com o Senhor, para a partir daí falar de Deus. Se nós falarmos de Deus sem essa experiência fundamental, o nosso falar seria postiço, né? E meus irmãos, as pessoas não são bobas, elas sabem quando a gente fala da boca para fora, ou quando a gente fala daquilo que a gente crê, daquilo que a gente vive. As pessoas não se deixam enganar. E há muitos que querem evangelizar sem antes se deixarem ser evangelizados pelo Senhor. Essa ordem precisa ser obedecida. Falar de Deus, porque Deus transborda em minha vida. Já imaginaram, observando o Evangelho da Santa Missa de hoje, se Santo André não tivesse procurado Pedro para falar que encontrou o Messias? Meus irmãos, possivelmente, nós não sabemos, possivelmente São Pedro não seguiria Jesus, não teria conhecido o Senhor, não teríamos tido o nosso primeiro Papa. Quanta coisa se desencadeou dali por conta do anúncio de Santo André, que aparentemente parece um ator coadjuvante nos evangelhos. No entanto, a missão dele foi fundamental. Assim também é a nossa vida. Por vezes nós observamos a nossa história e nos sentimos tão pequenos que a gente pensa, nossa, se eu faltar no mundo, se eu deixar existir, não mudará muita coisa no mundo. Né? Afinal, o que mudaria na história da humanidade se eu não existisse? Nós poderíamos pensar, meus irmãos, mudaria muita coisa. Se o Senhor nos colocou aqui nesse mundo, Ele nos colocou com uma missão bem precisa, bem determinada. E Ele confia em cada um de nós para levar a cabo a sua missão redentora. Cada um de nós, e aqui eu me refiro a absolutamente cada pessoa, sem exceção, cada um de nós é peça-chave, é peça insubstituível nesse grande tabuleiro da história da salvação. De tal modo que se eu deixo de realizar a minha missão nesse mundo, haverá sim uma lacuna muito grande no coração de muitas pessoas que o Senhor colocou ao meu lado. Pensa nisso. Ninguém está nessa terra desocupado, né? Ninguém está desempregado aqui no campo da igreja. Sempre vamos ter emprego. O Senhor nos colocou nessa terra com uma missão bem determinada. E a grande aventura de nossas vidas é descobrir o porquê estamos aqui. E a partir desse encontro pessoal com Jesus, levar a cabo a tarefa que Ele nos confia, sem dizer não ao Senhor. Cada não que a gente diz, a gente vai como que amarrando as mãos de Deus, que quer seguir atuando no mundo através de cada um de nós. Madre Teresa de Calcutá dizia que hoje nós somos o olhar de Cristo para o mundo. Nós somos o seu abraço, né? Nós somos a sua palavra que conforta. Jesus quer seguir atuando no mundo através de mim, através de você. Às vezes nós pensamos assim, nossa, mas o que vai acontecer se hoje eu não rezar? Não, só um dia sem rezar não acontece nada. O que vai acontecer se Deus me pedir para eu fazer algo e eu não fizer? A gente pode perguntar, não vai acontecer nada. Uma negligência aqui, outra acolá, um pecado aqui. A gente vai negligenciando pequenas coisinhas, a gente fala, não vai acontecer nada, né? Se eu não rezar o terço hoje, se eu não for à missa nesse domingo, o que vai acontecer? Nada. Meus irmãos, e esse é o problema. Nada acontece quando muitas coisas grandes poderiam acontecer se nós fizéssemos aquilo que Deus espera de nós em cada pequeno momento de nossas vidas. De que tu e eu nos portemos como Deus quer, dependem muitas coisas grandes. Nada de megalomania. O Senhor não nos pede que façamos nada extraordinário, mas nos quer fiéis nessas pequenas coisinhas de cada dia que Ele vai nos pedindo. A fidelidade no pouco vai tecendo no meio do mundo de hoje a trama da redenção. Deus seguirá estendendo a sua ação entre os corações, incendiando os corações no fogo do seu amor, amor que Ele veio trazer a essa terra através desses pequenos sims de cada dia que nós vamos dando ao Senhor. Nós estamos iniciando um ano que a graça de Deus nos concede. Tentemos fazer uma boa revisão, recordando a nossa hora 10ª.
os nossos primeiros encontros com o Senhor, reavivando pela graça do Espírito Santo essa chama do primeiro amor em nós, sabendo que nós não nos enganamos, não nos equivocamos quando o Senhor passou em nossa vida e nos transformou. E uma vez renovados em nosso chamado inicial, a gente possa reafirmar o nosso sim a Deus, a nossa entrega, de levar o Senhor onde quer que nós estejamos, de falar de Deus, não necessariamente com nossas palavras, mas com as nossas vidas. Termino com a citação do literato francês Paul Claudel, que dizia o seguinte: não fale de Deus sempre, mas viva de tal modo que sempre te perguntem por Ele. Que a tua vida e a minha vida possa instigar no coração de cada pessoa que o Senhor colocar em nossa história, ao longo desse ano e dos próximos anos da nossa vida nessa terra, um desejo de conhecer mais a Deus. E quem sabe, por meio da tua vida, outras pessoas também terão a sua hora 10ª, as suas 4 horas da tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.